Bom dia, meu nome é Francisco Roberto de Andrade Otaviano. Eu vim aqui apresentar o trabalho relativo ao projeto multidisciplinar 7 e ficou determinado para mim falar sobre geradores eólicos, né? E sobre o trabalho em questão, eu decidi abordar ele de uma forma no qual eu criei uma situação hipotética no qual uma comunidade seria realocada para algum local que tivesse pouca ou nenhuma infraestrutura que eu falo, seria saneamento e eletricidade. Ou fosse também longe da onde já tivesse esse tipo de infraestrutura, né? Então, eu meu trabalho ele ficaria encarregado de mostrar a questão da uma assessoria técnica que mostrasse a viabilidade técnica para o uso de geradores elétricos, geradores eólicos, para poder suprir a demanda de eletricidade dessa comunidade, certo? Mas meu trabalho ele vai abordar somente a parte técnica, ele não vai abordar a parte socioambiental ou econômica, certo? Então, aqui na introdução, a gente já começa aqui, né, fazendo uma explanação geral, né, de como é gerada a energia eólica, né, teoricamente, na parte física, né, a diferença de pressão, né, entre dois locais, né, devido à irregularidade do terreno, né, a não homogeneidade da radiação solar, né. Essa diferença de pressão, né, gera a questão do movimento do fluido, no caso aí o ar, né. E devido a essa movimentação do ar, aí os aerogeradores é, estão lá instalados, esse movimento é transformado em energia cinética do vento, energia mecânica, e essa energia mecânica é transformada em energia elétrica a partir de um gerador, né, que é instalado no próprio aerogerador. Aí aqui a gente aborda aqui a partir de uma referência que sobre as classes de geradores elétricos, né, a partir da densidade da potência do vento com a velocidade, né, e relativa à altura aqui de instalação dos aerogeradores. E você verifica aqui que quanto mais alto, e com a mesma velocidade, né, ela consegue uma densidade de potência maior. A densidade de potência é assim, watts por metro quadrado, né? Aí a partir desses mapas, desse estudo que eu fiz, né, foi muito importante para eu escolher a cidade, né, que eu ia, tipo assim, a localidade no qual eu ia simular essa, a gente não ia criar uma cidade do nada, né, ia ser a localidade a partir de uma cidade que já é existente, né. Aí aqui ainda na introdução, né, a gente mostra de forma básica que os componentes, né, do aerogerador, né, que é a questão que tem os elementos principais, que é o rotor, a caixa multiplicadora e o gerador, né. O rotor normalmente utilizado, né, até onde eu sei, só três pás, né, que principalmente aquele que tem o eixo horizontal, né, que é o que vai ser utilizado nesse trabalho, né, e vou explicar por que foi utilizado, certo? Aí tem a caixa multiplicadora e o próprio gerador, né, que fica encarregado de transformar a energia mecânica na energia elétrica. Aqui o desenho você pode ver no trabalho, um detalhe frontal e outro aqui mais em perspectiva aqui dos componentes e tal. Simples, né? É o termo de engenharia mecânica, que faz o funcionamento desse sistema, né? Uma das vantagens desse sistema, né? Que não é um ventilador gigante, né? Entre aspas, né? Tipo assim, claro, mais sofisticado, que você tem um gerador, mas o princípio mecânico é o mesmo, né? De pás, né? Que é utilizado principalmente em Idade Média e Antiguidade, né? Aqueles cataventos, né? A partir desse processo, que o catavento poderia ser movido a parte da força da água também, né? Mas seria o mesmo princípio, né? Tipo assim, seria o vento, aqui no nosso caso, e a água no, no caso aí dos cataventos, né? Que é utilizado principalmente na Europa e na época aí da Idade Média, principalmente. Pronto, no desenvolvimento, aí eu começo a desenvolver o raciocínio do meu trabalho, né? Aí eu fui atrás, até um dado muito difícil de encontrar, apesar que seria até mais fácil, no Anuário Estatístico da Energia Elétrica dos últimos 20 anos, né? Eu verifiquei que a média por pessoa de consumo seria de 94 kWh por mês, né?
Só que esse valor, ele não distinguia se era de classe média ou classe baixa. Então, meu trabalho, como é uma comunidade, foi alocada, espera que seja pessoa de classe média baixa, né? Então, eu fiz uma simplificação, tomei a tipo assim, né? Tomei a audácia de fazer isso sem nenhuma referência, de não usar esse valor, 94 kWh por mês, mas sim 65 kWh por mês, né? Eu não vou mentir que eu fiz a partir do consumo aqui da minha casa e da casa da minha mãe e da casa da minha sogra, né? Que é mais ou menos parecido, e a gente é tudo pobre também, classe média baixa, né? Então seria, não foi um dado tirado do nada, a partir de um dado oficial, né, que do Anuário Estatístico, e um dado próprio, né, da gente utiliza aqui, que eu tenho 3 amostras, né, como eu falei. E eu considerei também no trabalho que a população, ela tivesse 2.000 habitações, e verificasse que tivesse, eu considerei que tivesse por, três pessoas por residência, né? Aí seria, no caso, 6.000 pessoas, né? Esse valor também que eu utilizei, né? Também não foi nada referenciado, né? Mas eu tirei como a média mesmo, né? Na verdade, a referência que eu tinha era duas, mas só que eu achei pouco, né? Então, como a gente vai dimensionar algo, no caso aqui, finalidade, né? Final é dimensionar o número de aerogeradores que precisaria ser instalado para suprir o tempo de energia, então eu botei três, né? Essa já seria a favor tecnicamente, a favor de atender a demanda, né? Certo? Aí sim, aí sendo 65 kWh que eu considerei, né, para classe média baixa, e a 6.000 que é mesmo, meu Deus. 6.000, se eu não me engano, é o número de horas, desculpa aí. É o número de horas é o número de horas em um mês, né, que, que foi considerado. Então, a quantidade de quilowatts-hora seria essa, 390 mil quilowatts-hora por mês de energia que seria consumido nessa localidade, certo? Outra coisa, foi considerado somente para uso residencial, viu? Se o pessoal colocar seu comérciozinho lá ou inventar de chegar uma indústria, desconsiderado. Então, o tomador de decisão que peça outra análise peça outra, me pague de novo para fazer assessoria técnica para fazer considerar também esse tipo de uso, certo? Aí, eu dando uma pesquisada, eu vi que as regiões do Ceará, que com maior potencial para a questão da energia eólica, eu vi que tinha montada, né? E a montada é bom a Montada é uma região interessante porque a Montada é uma região pouco desenvolvida, com IDH baixo, né? E realmente se encaixaria na suposta hipótese, na situação hipotética que eu fiz, né? Seria mandar um pessoal pobre para lá, para morar lá, tal, talvez para tirar das favelas, como faria os governos na época da ditadura militar. E pronto, aí seria um local bom devido ao potencial, tipo assim, devido ao potencial, né, de geração da utilização da energia eólica para a criação de energia elétrica. Então, eu verifiquei aqui, né, dentro de uma referência, que o vento, porque teria tem uns parâmetros de velocidade, né, que anual, semanal, média, uma análise estatística de todo o processo, né? Mas para facilitar o trabalho, eu utilizei eu só utilizei uma velocidade, que era uma velocidade média mensal dos ventos, certo? Que eu utilizei 3,76 metros por segundo. Claro que num trabalho realmente prático, né? Aí você teria que fazer fazer uma inferência estatística, né, com séries temporais de velocidade, com curva de potências da turbina, né? Essas curvas de potência, elas são relacionadas a cada tipo de turbina, né? Então é um dado mais dado pelo fornecedor, né? Então, tipo assim, na realidade seria isso, né? A gente está fazendo uma situação hipotética, no caso, uma, com algumas simplificações, né? Para a gente fluir o trabalho. E que essa velocidade, né, de 3,76 metros por segundo, ela sempre soprasse, em média, na, que seria na direção predominante, né, do vento, né? Então, o aerogerador seria instalado de uma forma que captasse esse vento, né, de potencializar mais ainda o uso, né? Certo? Outra consideração que eu já tinha, acho que eu tinha falado já, é o tipo de aerogeradores que eu considerei, né? No caso, em cima de uma referência, né, eu verifiquei que o que são mais utilizados são de eixo horizontal, né?
de turbinas eólicas e com três pás, né? Aqui ele explica, né, devido à questão por que utilizar de três pás, não de uma, não de duas, de quatro, né? Devido à questão da eficiência, tanto na parte de aerodinâmica, né? E na parte de potencial de geração energética mesmo, certo? Então, nossa situação seria três seria uma turbina de eixo horizontal com três pares, né? Aí aqui a gente tem uma. Vamos calcular agora a potência, né? A potência, né? A partir da velocidade, né? Que eu peguei lá com dado estatístico, né? Ah, outra coisa, o comprimento das pás, né? Eu também utilizei aqueles que são mais normalmente que são mais utilizados, né? Se eu tiver enganado, é de 30 ou 40 metros, mas eu resolvi utilizar de 30 metros. Aí, quanto menor a pá, menor a geração de energia. Seria um dado a mais para a gente favorecer até para uma tomada de decisão, né? Porque você poderia fazer para 30, mas o tomador de decisão poderia utilizar o de 40 metros, né? Aí caberia uma análise econômica, financeira dele, de substituir de 30 para 40, mas no nosso trabalho será 30 metros. Aí, para calcular a potência, ele entra nessas variáveis aqui, que é o diâmetro, né? Que é igual ao raio das pás, né? Na forma. A área varrida, né? Pela essa pá, que a gente calcula que é igual à área da varrição da pá, considerando que o comprimento seja igual ao raio, né? Que é aquela clássica fórmula da área do círculo. E o coeficiente de potência. Esse eu falo já da onde é que eu tirei, né? Não tirei. Não joguei cartas para achar ele, não, certo? Tem referenciado também. A velocidade média do vento, que foi a velocidade no qual eu considerei para a partir lá do anuário não, né? Dos dados que eu puxei lá do média dos ventos de cada cidade, né? Que mede o potencial de utilização de energia eólica de cada das cidades aqui do Ceará. E a densidade do ar, né? Que é uma que é um, um dado físico, né? Que é praticamente aqui no Ceará devido às regiões ali a nível do mar são tudo muito próximos, né? Então eu utilizei essa, né? Que é consenso. Então eu calculando a potência com esses dados, eu achei essa potência de 36.818 watts, né? Aí, a partir dessa potência, né, aí usando o tempo de operação, né, que é de 720 horas, né, que é em um mês, né, número de horas em um mês, então eu achei essa potência aqui no caso aqui, transformando em quilowatts horas, né, de 26.497 quilowatts hora de energia que é gerado por um aerogerador trabalhando no mês, né, como eu falei, com todas aquelas condições ideais, né, que foram que eu abordei no começo, né, porque no trabalho prático não seria tão direto assim, né, teria que envolver até a questão do equipamento, né, para questão da curva de potência, cada equipamento, cada fabricante tem o seu, certo? Aí, como eu falei lá sobre a questão do coeficiente de potência, o coeficiente de potência, a energia cinética, né, a energia cinética é transformada em energia mecânica, né? Claro, devido a perdas, né? Nessa transformação. Então, o coeficiente de potência ele já determina, né? Essas perdas, né? E devido nas referências que eu peguei, eu vi que o valor máximo que ele pode ser usado é que ele que ele determina, né? Ou seja, 59% da energia cinética pode ser transformada em energia mecânica, né? Certo? Então, eu utilizei 0,4, né? Porque nas referências que eu peguei, eu vi que era um valor normalmente utilizado para esse tipo de uso, né? Para dimensionamento de, de geradores eólicos, né? Então, eu utilizei isso aqui, que é 0,4, que é menor do que o maior potencial determinado pelo que ele chama teoria de Betts, né? Que está aí referenciado. Aí, essa parte, a perda de energia mecânica, na cinética e na transformação da mecânica, né? Aí a gente vem aqui por perdas no gerador, né? Ou seja, cada gerador tem a sua eficiência, né? E também é referenciado que varia entre 90% e 95% dos comercialmente utilizados, né? Eu utilizei, né? Tive a liberdade de utilizar uma eficiência de 92%, certo?
E também tem as perdas no sistema de transmissão, né? Os cabos, transformadores, né? Ou no armazenamento de energia, ou no caso a energia elétrica é armazenada, depois é transmitida, transformador. Esses componentes elétricos aí que faz parte da parte gerador para a distribuição da comunidade, certo? Eu tomei a liberdade de utilizar, se eu não me engano, uma perda de 10%, certo? Essa não foi referenciada. Na verdade, foi mais ou menos, estava dentro mais ou menos do que se espera, né? Mas não foi diretamente. E com essas perdas, a energia útil do gerador ficou de 21.460 kWh por mês por aerogerador, certo? Então, sendo a demanda de 39 mil, né, kWh por mês, a energia necessária para suprir a comunidade proposta nesse trabalho, né, seria de 18 aerogeradores. 18 aerogeradores, ele supriria a demanda dessa comunidade. Repetindo, só para uso residencial, considerando que as pessoas que seriam uma residência de, de classe média baixa, né? Não uso residencial, não comercial, não industrial, certo? E tem uma simplificação na análise, certo? Como já foi dito, né? Que seria uma análise mais complexa, mais detalhada, certo? Eu usei a velocidade média mensal dos ventos, que não é o certo, a direção dos ventos ele muda, né, conforme o dia, o mês, né? E eu utilizei como ela a média mensal daquele potencial, né? Tipo assim, na direção que seria instalado, né, os aerogeradores, para que para que tivesse o melhor potencial possível. Inclusive também a questão da altura, né? Eu não sei qual é a altura predominante lá nessa região, né? Mas eu creio que num projeto levarei em consideração, não, creio não, levarei em consideração a altura de instalação deles, né? Certo? Aí sobre a fundamentação teórica, meu trabalho, utilizando aqui nossa carga nossa grade disciplinar, né? A gente falou aqui sobre mexer com mecânica dos fluidos, né? Máquinas elétricas, né? Matemática aplicada e métodos numéricos, né? Para o cálculo, né? E também fundamentos da energia renovável, né? Que a gente está falando de uma, né? Então a fundamentação teórica se baseou, ao meu entender, nesses pilares aí, né? Do nosso curso, né? Da nossa grade. E a metodologia usada, eu acho que foi, deixou bem claro, né? Que foi a partir de uma situação hipotética, de uma cidade, né? Que é alocado, comunidade com pessoas de baixa renda, para uso restrito residencial, né? Foi feito simplificações, né? Para facilitar o cálculo, para a finalidade do projeto, né? Que é como eu falei, para o uso prático mesmo seria algo mais sofisticado, né? Até o uso mesmo de softwares, né? Foi utilizado aerogeradores de eixo horizontal, com altura parte de 30 metros, com altura que potencializasse essa todo essa todo potencializasse o uso da energia eólica para aquela localidade, né? Mas a finalidade mesmo é a gente dimensionar, né? Dimensionamos aqui 18 aerogeradores. Se tiver algum erro aqui de cálculo, eu percebi um negócio aqui, eu vou até conferir. Eu vou até fazer outro vídeo aqui, né, para corrigir aqui alguma coisa, certo? Mas a ideia era essa, né? A ideia era mostrar tipo assim, a teoria, né, tipo, a princípio físico, né, dos geradores, energia mecânica, cinética, mecânica e elétrica, né? Mostrar mais ou menos os componentes do aerogerador, né? E, e utilizar um método, né, que normalmente simplificado da dimensionamento de campos eólicos para dimensionar um, né? Precisaria de 18 aerogeradores. Aí, no caso, que o meu assessoria técnica passaria para o tomador de decisão, aí ele provavelmente pegaria outras análises, né? Como uso de hidroelétrica, ou, no caso, ele pegaria a instalação já existente na comunidade, né? E só aumentaria a infraestrutura daquilo, né? Mas dependendo da distância da localidade, se a localidade é montada, é uma área muito grande, né? Caberia várias fortalezas lá dentro, né? Poderia ser que fosse viável lá, né? Certo? Pois isso é meu trabalho.
Aí eu tenho aqui minhas referências, né? Muitas referências boas, né? Alguns sites, alguns livros, certo? E é isso, viu? Pois, muito obrigado e bom dia e feliz ano novo aí para vocês.